cada ambiente isolado, eles têm a impressão de que existe um hardware dedicado só para ele. Tá? Muito bom. E aí, o que a gente fez na aula passada foi começar a falar sobre alguns tipos de virtualização. Aí a gente falou do virtualização hipervisor tipo 0, hipervisor tipo 1, hipervisor tipo 2. E no tipo 2 eu acabei a aula porque já era 9h30, eu estava a fim de ir embora, tinha jogo do Flamengo, ele perdeu, que desgraça. Mas vamos focar em coisas boas. Vamos lá, tipo 0, tipo 1, tipo 2. Qual é a diferença entre eles? O que é cada um? O que vocês lembram dessas virtualizações tipo 0, tipo 1, tipo 2? Tipo 0 ele é só o particionamento do hardware mesmo? Né? Isso, particionamento do hardware. Qual é a diferença que ele tem para o tipo 1? Ele não tem um televisor de fato, né? E que tipo, ele não, se você, como é que pode dizer, o 0 você não tem esse controle, porque você está só realmente dividindo a máquina de verdade. Então, se você quisesse pegar essa pedaço da máquina e criar uma máquina virtual com outro spec, né? Uma outra Especificação. Especificação, você não poderia, né? Porque ele está usando a máquina de verdade ali, né? Não, você poderia mudar a especificação da sua máquina virtual se você quisesse. O problema não é entre usos da máquina física, é só no momento em que ela é inicializada. Você inicializou com aquelas máquinas virtuais, com aquelas divisões. Nenhuma máquina virtual durante o uso dela você vai mudar a especificação dela, né? Mas a diferença-chave do tipo 0 para todos os outros é que no tipo 0, quando você diz que uma máquina virtual tem uma certa quantidade de recursos, é uma máquina virtual, então a especificação é uma especificação em software, né, da quantidade de recursos. O que o hipervisor faz é pegar aquela quantidade de recursos que está na especificação da máquina virtual e reservar no hardware físico. Mas quando ele reserva, aqueles recursos ficam dedicados só para aquela máquina virtual e nenhuma outra. Então é por isso que é particionar. Particionar você corta em pedaços, cada um tem o seu pedaço, não tem compartilhamento de pedaço, não tem reuso de pedaço, cada um tem o teu. Então o hardware necessário para atender a especificação daquela máquina virtual, ele é dedicado única e exclusivamente daquela máquina virtual. Tá? Os endereços de memória dados daquela máquina virtual ficam só daquela máquina virtual. Não pode aparecer conteúdo de outra máquina virtual nos mesmos endereços. Tá bom. E aí no tipo 1, como é que o tipo 1 muda isso? O hipervisor é como se fosse já o sistema operacional. Uhum. Isso aí, o hipervisor ele já é tipo um sistema operacional. Então você continua tendo a máquina virtual, você cria lá a especificação de quais são as características dela, né, no sentido de quantidade de memória RAM, quantidade de armazenamento em disco, quantidade de CPUs que aquela máquina virtual tem. Só que o hardware da máquina física que será utilizado, ele não vai ser sempre aquele mesmo núcleo ou sempre aquela mesma região de memória, ele vai ser escalonado, porque os recursos físicos vão ser utilizados para atender todas as máquinas virtuais. Aí você pode ter até que o somatório dos recursos físicos de cada máquina virtual é maior do que o que você tem de máquina física, porque não tem problema nenhum, né? Você vai escalonando ali. Escalonar é um termo que vocês devem lembrar de sistemas computacionais, né? O que é escalonar? Cresceu, diminuiu. Né? Hã? Você varia o tamanho do teu sistema, você cresce. Não, isso é escalar. Para poder mudar realmente tipo, quanto você está consumindo. Quase isso, tá? Nessa direção. O que é escalonar, gente? Isso aí vocês viram em sistemas computacionais, sistemas operacionais, seja lá o que vocês fizeram. Gerenciar os processos. Isso, gerenciar os processos. Mas em que sentido gerenciar os processos? Gerenciar o quê? Tem grupo também, mas aí quando você diz gerenciar o processo, é gerenciar o que dele? O momento que ele vai ser executado, é isso. Então, quando eu digo que as máquinas virtuais vão ser escalonadas, é que o hipervisor ele vai decidir quando cada uma será executada. Parte do princípio de que não tem todas executando ao mesmo tempo. E às vezes uma vai estar executando enquanto a outra não está, e depois você vai e troca. Isso é fundamental para a ideia do hipervisor tipo 1. Tanto que o hipervisor tipo 1, se a gente colocar a figurinha ilustrando ele,
ele lembra muito bem o que é a estrutura tradicional de um sistema operacional, que é hardware, kernel e as aplicações rodando aqui em cima. A diferença é que no hipervisor tipo 1, cada aplicação, na verdade, é uma máquina virtual, né, com o sistema operacional, bibliotecas e suas aplicações ali dentro. Se você só trocar o nome do que tem dentro de cada uma dessas camadas, essa figura aqui é igual a essa aqui, ó. Hardware, kernel, processos. É que aqui eu só escrevi processos, né? Mas você podia imaginar isso aqui dividido verticalmente, aí tinha processo 1, processo 2, processo 3, e aí vem o kernel e aí vem o hardware. Olha para essa figura aqui de volta. A gente poderia chamar isso aqui de hardware, kernel, processo 1, processo 2. Mas não, só mudei os nomes, né? Agora é hardware, hipervisor, máquina virtual 1, máquina virtual 2. É análogo a coisa. Isso que é usado em data center. Esse é usado em data center, o tipo 0 também, tá? E há algumas situações em que você deseja realmente hipervisor de tipo 0. Mas quando a gente pensa em cluster de servidores, AWS e tal, o que é utilizado é esse aqui. Pode dar um exemplo que o tipo 0 é útil? Ah? Pode dar um exemplo que o tipo 0 é útil? Aplicação militar, por exemplo. Uma aplicação militar, deixa eu pensar numa outra aplicação melhor, que é a minha área minha área de trabalho. Carros hoje em dia são muito eletrônicos, né? É uma cacetada de equipamento eletrônico ali, você aperta o freio, não é mais um cabo que puxa uma pastilha, agora é tudo um sinal eletrônico, algo que é computado para tomar uma ação. Nem o volante é mais uma barra que você gira umas engrenagens e a roda gira, né? Agora é o drive-by-wire, você gira o volante, mas é tudo eletrônico e aquilo ali gera comandos eletrônicos para você ajustar a roda. Então envolve muito processamento aquilo. E aí a indústria quer explorar placas de processamento multicore, porque você consegue botar várias aplicações executando numa única placa. Só que na indústria automobilística eles têm uma preocupação muito grande com segurança. E você quer reduzir ao máximo a possibilidade de algo externo ao seu sistema impactar na execução do seu sistema. Então, nesses ambientes, quando eles pegam uma única placa potente para você, que você consegue executar a lógica, os processos de vários componentes diferentes do seu carro, aí você coloca, sei lá, sensor de frenagem, injeção eletrônica, entre outras coisas que tem no carro, eles usam esse tipo de particionamento zero. Porque eles querem garantir que onde eu executo, nada mais executa. E o particionamento tipo zero é isso. Onde o meu código passa, nada mais passa. A CPU que eu uso, nenhum outro processo usa a CPU. Os endereços de memória que eu uso, nenhum outro processo usa esses endereços de memória. Ah, mas por quê? Porque se fizesse desse jeito aqui daria errado? Não, não é que desse jeito dá errado, mas é porque a indústria de sistemas críticos, eles elaboram uma série de requisitos que seu sistema deve atender, porque se eles não forem atendidos, eles não ganham um selo lá tal, e se aquele selo, se você não ganha aquele selo, você não pode colocar o seu produto no mercado. E aí uma das coisas que você tem nesses selos é a sua aplicação executa sem interferência de outras aplicações. E aí, se não for hipervisor tipo zero, vai rodar sob influência de outras. Você pode até que ter essas influências controladas, mas ainda assim tem influência. E aí os caras são radicais, eles falam, não, influência nenhuma é influência nenhuma. É porque, para minimizar a possibilidade de erros, né? Se você fizer certo, vai dar certo. O problema tem certas coisas que você faz e a probabilidade de dar ruim é maior do que de outras maneiras. Querem dar chance para uma condição escolhida. Você não quer dar chance para o azar. Vamos lá. E aí nós falamos do hipervisor tipo 2. O que é o hipervisor tipo 2? Já tem até um desenho para ajudar vocês a relembrarem. O que vocês têm em casa. Vocês estavam sempre pensando em hipervisor, em máquina virtual desse jeito aqui. Que você tem um sistema operacional instalado, aí você instala um programa que deixa você criar máquinas virtuais. Tipo um VirtualBox da vida. E aí, esse tipo de hipervisor tem vantagens e desvantagens comparado com o tipo 1. O que vocês conseguem pensar em vantagem do tipo 1 sobre o tipo 2 e vantagem do tipo 2 sobre o tipo 1?
Tipo 1, performance, desempenho, gente. Vamos falar de desempenho. Esse negócio de performance fica importando palavra. E tipo 2 sobre o tipo 1 é o quê? Não. Tem uma palavra mais bonita para dizer o que você quer dizer. Controle também. Hã? Controle também. Não. Você consegue colocar mais de um hipervisor? Não é exatamente isso. Vocês estão usando a palavra praticidade, mas vocês querem dizer outra coisa. A palavra não é praticidade. Tem uma praticidade, né? Mas... Hã? Não. Flexibilidade? Não. Usabilidade? Não. Só pensa que é HC isso aqui, né? Engenharia de software. Portabilidade. Portabilidade, porque você pega a sua máquina virtual, ela depende do seu hipervisor, mas não do sistema operacional aqui embaixo, então você consegue levar para locais diferentes. Tá? Nesse sentido que portabilidade é uma vantagem. Eu até apresentei um cenário aqui, um exemplo de onde isso aqui é útil você já tem lá seu sistema instalado, configurado, funcionando, e você precisa de algum recurso que tem num sistema operacional diferente. Você não quer fazer dual boot, né? Que pode dar problema e comprometer a máquina toda. Às vezes é só para fazer um trabalho da faculdade. Aí dei o exemplo do meu próprio trabalho que eu passava para vocês em sistemas operacionais. Até quem fez sistemas computacionais comigo também. Quem fez SO ou SC comigo aqui? Poucos, né? E aí eu pedia para fazer um trabalho com thread e tinha que ser no Linux. E tinha gente que falava só uso Windows, e aí eu dava a ideia de a pessoa utilizar a máquina virtual, porque aí ela ia ter o ambiente que precisava para fazer o meu trabalho, sem ter que mudar o sistema operacional dela, sem ter que correr o risco de fazer um dual boot e tal. É muito bom para você só testar alguma coisa, né? Você não vai usar isso aqui com o intuito de usar alguma dessas máquinas virtuais para ter o desempenho como se ela estivesse executando uma máquina física real. É mais para, eu preciso de algum recurso que só esse ambiente aqui tem, então vou colocar aqui, estou perdendo desempenho, mas não tem problema, só quero ver as coisas funcionando e acabou. A gente falou também da paravirtualização, já falei demais, não vou falar mais não. Ou melhor, podemos relembrar, né? O que é paravirtualização? Ele sabe que é uma máquina virtual. Ele quem sabe? A máquina virtual. Não vamos focar na máquina virtual, vamos focar em outra coisa. Qual é a outra coisa que tem que saber que está na máquina Sistema virtual? operacional. Sistema operacional. O sistema operacional da máquina virtual sabe que ele está numa máquina virtual. E aí ele não tenta acessar diretamente recursos do hardware, mas ele faz chamadas para o hipervisor. E isso agiliza o processo do hipervisor intervir e fazer o que tem que ser feito. E aí foi exatamente aqui que a gente parou. Em máquina virtual de processo. Também foge do nosso conceito de virtualização, porque a máquina virtual não apresenta um hardware real. É um ambiente personalizado que oferece API para a execução de um único processo. Um exemplo do que se enquadra aqui são as linguagens interpretadas, como Java Virtual Machine e Python, e tem um programinha que você consegue utilizar para executar programas do Windows no Linux chamado Wine. E ele também entra nessa categoria. Então, ele é um software que ele vai fazer a leitura e a execução de ou um outro executável ou um outro arquivo texto. Por exemplo, Python, ele está funcionando como uma máquina virtual para alguma coisa executar sobre ele. Só que o que ele lê é um arquivo texto, aquele arquivo texto tem um conjunto de instruções ali de programação e ele vai executando da maneira como ele julga apropriado. Mas quem está executando é o programa Python, não é o teu arquivo .py que é um executável. No Java, você já não pega a sua máquina virtual e manda ela ler o .java, você manda ela ler o qual coisa? Bytecode, isso, que é o .class. Quem aqui já fez programação orientada a objeto? E vocês não lembravam disso? Tem que ler o bytecode? O class? Tá, então. E aí, quando você gerar aquele bytecode,
você tem que compilar o Java. Então, quando você compila um código escrito em Java, você está gerando um executável, mas é um executável para uma máquina fictícia. Que máquina é essa? A máquina virtual Java. Né? Tem uma sequência de bytes ali que vai ser lido por essa máquina virtual e você vai conseguir executar. Inclusive, é importante aqui, para dar o exemplo, né, de como que aquele ponto class gerado pelo Java pode ser visto como um executável, pesquisadores tiveram a ideia de construir um hardware que era específico para executar o bytecode do Java. E aí você só pegava o bytecode do Java, colocava lá para executar e como o hardware entendia o bytecode, o hardware executava. Com que vantagem? Só para mostrar. Com que propósito? Só para mostrar que é possível. É só para mostrar que é possível. Não é para mostrar que é mais rápido, que é melhor, que é mais eficiente, é só para mostrar que é possível. Mas não é? Certas coisas na vida você só faz porque você pode. Mas Não mais porque tem rápido. algum motivo para fazer aquilo. Mas não é mais rápido. Eu não sei se eles conseguiram provar ser mais rápido, porque a máquina virtual Java ela é bem otimizada para desempenho, para velocidade. Ela acaba perdendo em consumo de memória pela forma como ela é implementada. Você pega código grande escrito em Java e em C++, que é a versão mais otimizada que você poderia escrever, e se o tamanho do problema que você resolve for grande, eles ficam parelho em tempo. Só quando a instância do problema a ser resolvido é muito pequeno que o programa em C ou C++ ganha, porque enquanto o Java ainda está carregando na memória que ele precisa para começar a executar, o em C já começou e já acabou. Né? Mas é só essa inicialização do Java que é mais complicada. Depois, em termos de desempenho, eles vão ali parelho. Mas é claro, foram anos de pesquisa e otimizações na máquina virtual Java para ela ter um desempenho próximo ao C++. E lembrando, é em tempo de execução, mas não em consumo de memória. O preço que você paga para ter um desempenho bom no Java é gastar o dobro da memória do que um programa em C gastaria. Até porque ele tem aquela questão do garbage collector, né? Não é o você alocando e desalocando, quando é você usuário alocando e desalocando. Se você fizer um bom trabalho, você vai alocar e desalocar no melhor momento possível. Qual é a vantagem do Java, então? É que a maioria dos programadores são burros e não sabe alocar e desalocar no momento correto. Então é melhor ter isso automatizado, você paga um preço para ser automatizado, mas ninguém erra. Imagina se tivesse um hardware para cada linguagem de geração de Bom, para cada linguagem, né? Vamos botar assim, C. Teoricamente, ele é uma linguagem para vários hardwares. Porque se você quiser executar o teu programa que você fez em C, gerar um executável e for para ele rodar num AMD ou no Intel, você compila ele de um jeito. Mas se você quiser rodar ele no ARM, você compila de outro jeito. Se você quiser rodar ele no PowerPC, você tem que compilar de outro jeito. Então, ao compilar qualquer programa, você já tem que escolher em qual hardware que ele vai rodar. É que o Java não foi previamente concebido para ser compilado e rodado em nenhum hardware existente. Ele é compilado para executar na máquina virtual dele. É que o cara chegou e falou, vou criar aqui um hardware que se comporta como uma máquina virtual e botar para rodar só para mostrar que dá. Porque você demonstra o conceito aqui, né? Se você está falando, ele é uma máquina virtual e quando o código ali executa, ele executa achando que está executando num hardware real, o cara fala, então vamos construir um hardware real para ser o equivalente real disso aqui, para você chamar isso aqui de virtualização. Só para você estar entendendo, ele implementou em hardware as operações da máquina virtual Java, as instruções. Perdão. Isso, Mas assim, você sabe qual que era o nível de recurso que eles tinham? Porque eu imagino que se você faz uma coisa muito... Assim, você não vai, mesmo uma máquina virtual executando em cima do Intel, por exemplo, você não vai conseguir competir em nível de recurso para fazer um hardware que chegue perto, né, do que a Intel faz. Eu não sei. Se eu tivesse que chutar, eu diria que eles usaram FPGA. Porque FPGA é um hardware reconfigurável. Você programa ele para aquele hardware fazer o que você quiser. E normalmente é o que pesquisadores utilizam porque sai mais barato do que você prototipar um hardware todo do zero, tá? Mas é só um chute. Mas o objetivo não era desempenho, era só mostrar que é possível e que dá para construir.
Se eles concluíram alguma coisa ali, que alguma coisa ficou mais ou menos eficiente, eu não me lembro. Eu só tive a curiosidade de ver que alguém já tinha criado e realmente já tinham criado. Tá? Então isso é máquina virtual de processo. Lembrando mais uma vez que aqui entra as linguagens interpretadas e entram também esses programas que permitem que você execute num sistema operacional um programa que foi criado para outro sistema operacional. Aí os emuladores, já falamos pra caramba, né, dos emuladores, que eles na verdade estão criando uma abstração de um hardware que é diferente do hardware físico que você tem, o que significa que as instruções que você está lendo dos programas executando ali no ambiente virtualizado tem que ser traduzidas em instruções que são reconhecidas pela máquina física que você tem. Essa tradução demora muito tempo, logo a emulação é muito lenta. Você não vai conseguir extrair todo o poder computacional que você tem da máquina física para executar as aplicações no ambiente emulado. Mas tem suas aplicações, aí vocês sempre falam duas e são as duas principais, uma é jogos, a outra é desenvolvimento de aplicativos móveis. Você não quer ficar jogando no celular para ficar testando, então você cria um emulador, enquanto você programa ali no emulador você vê. Inclusive para quem é desenvolvedor mobile, eu vou falar uma informação que eu vi há muito tempo, não sei se continua assim. Mas quando você pedia para criar desenvolvimento móvel para Android, você vai escolher qual é a máquina virtual que você quer criar para botar o teu Android. Você pode escolher qual é a versão do Android, que cada aplicação, dependendo da versão, tem recursos diferentes. E quando você vai criar o emulador, você pode escolher qual é a arquitetura do processador que você quer. E aí ele oferece ARM, porque a maioria dos aparelhos de smartphones são ARM, mas ele oferece também a possibilidade de você criar um emulador de Android com uma arquitetura Intel. E só para você testar a sua aplicação, se não houver nenhuma necessidade específica de ser um ARM, bota Intel. A emulação fica muito mais rápida, porque a tua máquina também está usando ali uma arquitetura x64, seja AMD ou seja Intel ali, o importante é que a arquitetura é a mesma. E aí já deixa de ser emulação e passa a ser só virtualização, né? Ou não é só virtualização, mas pelo menos eles conseguem fazer várias otimizações, porque você só está criando uma camada de abstração do teu hardware, você não está tendo que traduzir cada instrução do ARM para uma instrução que seja reconhecida no Intel. E é um artifício para quando você está desenvolvendo aplicações móveis para você ganhar desempenho na hora de ficar testando no emulador. Aqueles Windows Phone era ARM também? Caraca, eu não faço a menor ideia, cara. Mas eu lembro disso, da Nokia, né? Era Nokia, Asus também, não sei se estava. Eu lembro da Nokia, que a Nokia fez um contrato até com o Windows, foi uma furada. Então vamos lá, o maior desafio é desempenho popular entre gamers. E agora vem talvez a técnica de virtualização que seja mais popular entre vocês, que é a containerização. Qual é a tecnologia que cai dentro dessa categoria containerização? Docker. Eu sabia que vocês iam gostar disso. Todo mundo gosta de Docker hoje em dia, né? Docker é um tipo de virtualização, mas ele não virtualiza o hardware, ele virtualiza, na verdade, o software, o sistema operacional que você tem abaixo dele. Sabe dizer se serve um exemplo nisso? Cara, boa pergunta. Eu sei que Servlet é um tipo de virtualização, mas eu não sei se ele é container. Busca aí, ó, dá uma olhada, vê se Servlet é containerização. Eu acho que é, porque ele executa sobre Tomcat, não é? Por exemplo, Server. Cloud Functions, Lambda Functions. Ah, tá. Aí depende da nuvem como ele implementou. Também está falando de Servlet. Não, pode esquecer a pergunta. Eu nem sei se ele sabe o que é Servlet. Você sabe o que é Servlet? Não, então tá bom. Não precisa saber também. Vocês já fizeram ou estão fazendo introdução ao desenvolvimento web? Alguns sim, né? A gente usa Java, vocês odeiam, né? É porque Java, primeiro, professores gostam daquilo que não muda muito. Por quê? Porque a gente aprende uma vez e ensina por vários anos. Ninguém aqui está querendo ficar aprendendo a mesma coisa todo semestre para conseguir explicar para vocês.
Segundo, porque não é nossa profissão, eu não sou desenvolvedor web. Né? Senão meu cargo estaria desenvolvedor web e não professor. Só que para você dominar, por exemplo, o desenvolvimento web, essas tecnologias, tem que ser alguma coisa que você faça minimamente 20 horas por dia. Por dia não, desculpa, por semana. Se não... Se não for 20 horas por semana, você vai ficar desatualizado com aquilo, vai ter alguma coisa que você não vai saber fazer. E é um discurso que, se vocês não ouviram ainda, acredito que já ouviram, né? A gente não está aqui para ensinar tecnologia para vocês. A tecnologia vocês aprendem sozinhos. A gente está aqui para ensinar conceitos. E exemplificar esses conceitos com alguma tecnologia de preferência mais estável possível. E aí o Java, além dele ter aquela arquitetura de desenvolvimento que segue modelo 3 camadas, tal, tudo prontinho dentro do ambiente de desenvolvimento dele, o Java, ele para desenvolvimento web, ele ainda usa o conceito de virtualização, de container, mas não é com o nome Docker que todo mundo conhece hoje em dia, é o tal do servlet lá que ele executa sobre um troço chamado Tomcat. Eu acho que é exigir muito da inteligência de vocês, primeiro entender a aula teórica, depois conseguir mapear a aula teórica naquele ambiente que ninguém mais usa, para depois entender que aquilo ali é análogo a Docker. Nem acho que isso seja uma boa abordagem didática. Normalmente, se você usa algo prático para exemplificar alguma coisa, a coisa prática tem que ser algo que vocês entendam. Porque você parte de algo que você entende para algo que você não entende. A gente ensina vocês assim, parte de algo que você não entende para explicar uma coisa que você entende menos ainda. Tá. Mas foi mal que eu entendi servlet, mas é só para explicar que o motivo da gente ter Java é porque Java tem uma tecnologia antigona lá, que também entra nessa categoria aqui de containerização. E a ideia, deixa eu botar aqui na figura, da containerização comparado com as outras tecnologias, é que dentro do ambiente virtualizado, você não tem mais o sistema operacional. Dentro do ambiente containerizado, o que você tem são as aplicações finais que você deseja executar e bibliotecas para executar essas aplicações. Bibliotecas do sistema operacional, por exemplo. Biblioteca para acessar protocolo TCP/IP, para você fazer comunicação com socket. São recursos oferecidos pelo sistema operacional. Então, a biblioteca do TCP, por exemplo, a biblioteca socket é uma coisa que entraria aqui dentro. Quero criar threads, tem a biblioteca lá, o LP-Thread. Também está aqui dentro. Só que o sistema operacional mesmo, que vai interagir com o hardware, ele está aqui executando nativamente sobre a máquina física. E como o sistema operacional é o mesmo para todos, porque se não tem sistema operacional dentro de cada um, estão todos usando esse sistema operacional, então o container está limitado a todos os ambientes virtualizados executarem aplicações que foram desenvolvidas para o mesmo sistema operacional. E por padrão, para o Docker, qual é o sistema operacional que tem que é Linux? Aí a pessoa fala, mas roda no Windows. É porque o Windows resolveu aceitar Linux. Hã? É porque o coração do Mac é Unix, né? Mac é um sistema Unix. É o Windows que resolveu partir lá, desembestar num caminho completamente diferente. Eu achava que o container era tipo uma dentro do Linux muito utilizado. Eu achava que era essa ideia. Porque quando você está mexendo nos próprios sistemas de arquivos, a própria estrutura que está dentro do container é igual a Linux. Mas só que eu achava que era Linux, só que versão enxugada. Assim, é Linux, só que o kernel mesmo, ele não está executando dentro do ambiente virtualizado, ele está executando fora. O que você tem acesso aqui dentro são as bibliotecas disponibilizadas para a aplicação do usuário, que são recursos oferecidos pelo sistema operacional. Quando você pensa em criar socket, é um recurso oferecido pelo sistema operacional. Quando você pensa em criar thread, LP-Thread, é um recurso oferecido pelo sistema operacional. Tanto que você tem que baixar, se você quer rodar uma vez, tem que baixar o container no programa para você rodar, você vai mexer nesse recurso de forma direta, Tá? Então, é Linux, só que a parte do kernel que tem que executar diretamente no hardware, fazer a interface entre o sistema operacional e o hardware. Lembra, sistema operacional
Essa aqui é a caixinha que representa o sistema operacional. Observem que ele tem duas interfaces. Uma interface que ele faz com o hardware e uma interface que ele faz com o software. E aqui no meio do caminho ele faz algum trabalho, né? Igual o trabalho de intermediário em tráfico de drogas. Tem alguém que fabrica, tem alguém que vende para o usuário final e tem alguém que transporta. Esse aqui é o cara que transporta, né? Então ele tem que traduzir as coisas daqui para cá. Quando você está desenvolvendo uma aplicação, gostou do exemplo, né? Exemplo bom. Eu gosto de exemplos do dia a dia das pessoas. Quando você está desenvolvendo aqui em cima uma aplicação e você precisa interagir com o sistema operacional, você tem que se preocupar com essa interface aqui. Mas quando você é um cara que ou está construindo um hardware que ofereça suporte para o sistema operacional executar nele, ou você é o cara que está desenvolvendo o sistema operacional, aí você precisa se preocupar com essa interface aqui. E agora eu consigo até explicar para vocês por que sistemas operacionais mudou de SI para ciência da computação. Inclusive a gente chama de sistemas computacionais, né? Porque envolve o mínimo do hardware que vocês têm que saber. Ó, isso aqui é memória, isso aqui é CPU, isso aqui é um HD, acabou. Pronto, agora vamos falar da parte que interessa para vocês. E aí a disciplina foca nessa interface aqui. Ao contrário do curso de ciência da computação, onde espera-se que se entenda melhor o papel da interface do software com o hardware, e aí eles têm duas disciplinas de arquitetura de computadores, né? Vocês só tinham uma quando tinham, que era FAQ, eles têm FAQ e ARC. E ainda tem a disciplina de sistemas operacionais, que aprofunda muito na parte da interface do sistema operacional com o hardware. Então, aqui, quando você precisa, dentro de um container, quando você tem que interagir com qualquer tipo de interface do sistema operacional, é só com essa camada que faz a interface do kernel do sistema operacional com as aplicações. Mas lembrando que o local onde o kernel executa, a parte do kernel que executa diretamente com o hardware, ela está fora do ambiente virtualizado e não dentro. Ao contrário, por exemplo, na virtualização tipo 1 ou tipo 2, em que o sistema operacional inteiro do ambiente virtualizado está executando aqui dentro. Inclusive a parte do kernel do sistema operacional que tem que interagir com o hardware, ela tem que executar aqui dentro. Daí a necessidade desse hipervisor nessa linha aqui, dessa interface, essa interface ser uma abstração exata desse hardware. Porque ele acha que ele está executando diretamente sobre o hardware. Esse aqui está completamente ciente de que ele não executa diretamente sobre o hardware. Acho que eu nunca expliquei isso tão bem. Eu não vou conseguir explicar tão bem novamente. E ele é baseado no conceito de kernel groups, que era um conceito do Linux antigo, que ele conseguia construir um grupo de processos e alocar aquele grupo de processos uma certa quantidade de recursos. Mas esse recurso era só processamento, memória, né? E aí alguém chegou e falou, pô, dá para generalizar isso aqui um pouquinho mais. E aí surgiu a ideia da containerização. Então, um ganho enorme que você tem com containerização é em desempenho. Porque como você tem um ambiente virtualizado que está completamente ciente de que ele está no sistema, no ambiente virtualizado, e parte do kernel, inclusive, não está nem executando dentro do ambiente virtualizado, está executando fora do ambiente virtualizado, né? Vou voltar aqui para o desenho, ó. Aqui o sistema operacional todo no ambiente virtualizado, aqui o sistema operacional fora do ambiente virtualizado, e só algumas bibliotecas disponíveis para as aplicações no ambiente virtualizado. Então, por exemplo, para você realizar uma operação de I/O que envolve driver e que envolve a ação do sistema operacional, no ambiente com hipervisor, você tem que a aplicação vai utilizar o drive de dispositivo do SO lá do guest para tentar acessar esse dispositivo, que vai acessar um dispositivo virtualizado, que o hipervisor vai ter que interceptar e aí sim usar o driver real que está lá controlando o dispositivo físico para você finalmente acessar o dispositivo físico. E com a containerização, a aplicação, a partir desse conceito de kernel groups, dessas bibliotecas adaptadas que você tem aqui dentro, que são essas bibliotecas aqui, ele já consegue repassar o pedido diretamente para o driver que interage com o dispositivo físico e interagir com o dispositivo físico.
Aí vem aquela coisa, tanto tipo de virtualização, se isso aí é mais rápido, porque a gente não usa só ele. Bom, primeiro porque vocês já aprenderam que, na verdade, está todo mundo ali embaixo usando o mesmo sistema operacional, e algumas vezes você quer que esses sistemas operacionais sejam diferentes. Se não forem diferentes, minimamente você não quer que a tua aplicação esteja executando sobre o mesmo sistema operacional que está atendendo outras aplicações. Você quer um ambiente isolado só seu. Aí você vai para o tipo 1. Tipo 1 também você não perde muita coisa. Tá? Paga o preço de ter um sistema operacional instalado em cada máquina, mas a gente vai ver que a gente consegue mitigar esse efeito também. Né? Vai ter um efeito no consumo de memória. Né? Uma coisa é ter 3 kernel do Linux instalado, outra coisa é ter só um instalado. Aqui, o Coleta coloca como uma desvantagem, não é apropriado para aplicações que exigem um alto nível de isolamento. Vamos lá, deixa eu pular direto para a parte que eu falei que da memória que dá para a gente mitigar. É essa técnica aqui, compartilhamento de página. O conceito de página em gerenciamento de memória, vocês lembram de sistemas computacionais, né? O que é esse conceito de página, então? Uma parte da memória. Tá legal. Página é uma parte da memória, muito bom. Você pega a memória que o teu processo ocupa para executar, você quebra ela em vários pedacinhos, cada um desses pedacinhos é chamado de página. Se eu tenho 2 máquinas virtuais e o mesmo sistema operacional instalado em cada uma dessas máquinas, o sistema operacional tem que executar em cada uma delas, o código do sistema operacional é o mesmo para todas, né? O que se espera que quando essas máquinas virtuais estiverem executando, as partes do código do kernel sejam iguais em cada máquina virtual. Se são iguais, então aquele pedacinho que a gente chama de página vai ter o mesmo conteúdo. E se vai ter o mesmo conteúdo, para que eu vou guardar na minha memória física 2 páginas que têm o mesmo conteúdo? Eu guardo só uma e deixo as 2 máquinas virtuais se referenciarem a ela mesma. Até porque a gente está falando da página que só tem código. E código não muda, né? Código é o mesmo, a parte de instruções do código. Não, porque é uma região de memória que é só leitura. Quando você escreve código, você tem variável realmente vai mudar, né? Um botou x mais 2, outro botou x mais 5, o conteúdo é diferente. Mas dados na estrutura de um processo é guardado em um lugar. E as instruções são guardadas em outro. Vocês lembram desse desenho aqui? Que um processo ele possui uma imagem na memória, inclusive é aquilo que a gente quebra em vários pedacinhos, que é cada processo. Aí aqui você tem uma coisa chamada PCB, que são as estruturas de dados para gerenciar aquele processo. Aí aqui você tem as instruções, aqui você tem os dados, e aqui você tem a pilha. E a pilha cresce de baixo para cima. Então, quando você executa qualquer programa, uma região da memória tem as instruções. Soma, subtrai, se isso aqui é maior do que aquilo, desvia. Mas quando você vê se isso aqui é maior do que aquilo, os dados estão aqui embaixo, não estão aqui em cima. Essa parte aqui é só leitura. É aqui que você fica modificando o conteúdo, é aqui que você fica modificando o conteúdo. Mas aqui você não modifica. Tá? Então, sistema operacional também é programa também tem instruções. Essas instruções são as mesmas, que é o mesmo sistema operacional executando em cada uma das máquinas virtuais. Logo, essa parte, pelo menos aqui, de 3 máquinas virtuais, vai ser exatamente igual para cada uma delas, do sistema operacional, tá? Estou focando aqui no sistema operacional. Mas digamos que cada uma delas tivesse instalado o Word também, a mesma versão do Word. Então também, quando eu estiver executando, vai ser o mesmo código. Então isso é para exemplificar que quando você tem várias máquinas virtuais executando sobre uma mesma máquina física, se elas tiverem o mesmo conjunto de programas executando, programas, não as mesmas entradas que são dadas, não o mesmo processamento, mas o mesmo programa instalado, mesmo sistema operacional instalado, muito conteúdo da memória de uma máquina virtual terá também na outra exatamente igual. Não é todo,
mas vai acontecer de ter igual. E quando tiver igual, e principalmente quando for uma página que não vai ser alterada, que é uma página com apenas leitura, você consegue explorar o compartilhamento de página. Armazena só uma vez e diz, olha, essa página aqui ela é usada tanto pela máquina virtual 1, quanto pela máquina virtual 2, quanto pela máquina virtual 3. E aí você armazena uma vez só o conteúdo e não 3 vezes. Tá? Isso já traz um ganho tremendo em desempenho. Tá? Aqui está ilustrado. Eu tenho 3 máquinas virtuais. Isso aqui é o ambiente de endereçamento, né? A memória de cada uma delas, dividida em várias páginas. Coincidentemente, essa página dessa máquina virtual, essa página dessa máquina virtual e essa página dessa máquina virtual são a mesma página, exatamente o mesmo conteúdo. Então, na memória física, você não vai armazenar 3 vezes isso aqui, você armazena num lugar e faz todas as 3 apontarem para o mesmo lugar. Pelo amor de Deus, não chame isso de ponteiro. No caso, Vocês não podem me falar apontar que é ponteiro, né? o sistema inteiro, o SO inteiro, então, tipo, é como se fosse um software. Pelo menos a parte de instruções dele, né? Porque, mas eu não estou dizendo que tem que ser o mesmo SO instalado em todas elas não, tá? É que como tipicamente então tem muita oportunidade para você economizar a memória, pegando as informações replicadas e armazenando só uma vez. Porque, imagina se isso aqui raramente acontecesse, nem valia a pena ter uma técnica dessa, porque acontece com muita frequência. No caso, o container tem que ser, né? Ah? O container tem que ser, né? Tem que ser o que... o container tem que ser o mesmo sistema operacional, mas é porque o sistema operacional não está dentro das máquinas virtuais no container, né? No container o sistema operacional está fora do sistema operacional. É o mesmo por transitividade. É o mesmo porque lá embaixo, quando você olha, é o mesmo para todo mundo. E aqui não, aqui para isso aqui acontecer, o ideal é que dentro de cada uma delas tenha instalado o mesmo sistema operacional. Tá? Mas aí, tipo, o container é uma máquina virtual também. Ele é uma técnica de virtualização, não é uma máquina virtual. Tá? Porque ele não, o container não oferece uma abstração do hardware, ele oferece uma abstração do sistema operacional para criar um ambiente isolado com suas próprias variáveis de ambiente. Mas ele não abstrai o hardware, ao contrário da virtualização tipo 0, tipo 1, tipo 2. Mas daria para resolver esse problema, então, tipo, de meio sistema operacional tendo máquinas virtuais com container dentro. Ao contrário, né? Se você acha que o que você quer dizer é que você poderia simplesmente usar container já que você quer usar o mesmo sistema operacional. Não, por exemplo, tipo, eu quero ter container, só que tem aplicações que só funcionam num sistema operacional diferente. Vale mais a pena ter 2 máquinas físicas com container ou tipo, máquinas virtuais que tenham container? Não entendi. Como é que você vai ter container com aplicações que rodam em sistemas operacionais diferentes? Não dá, né? Não dá. Você falou que teria um sistema operacional diferente, não, teriam as mesmas aplicações, né, para compartilhar aquelas páginas. Não, mesmo sistema operacional. O sistema operacional é só um exemplo, né? Mas eles têm que ter as mesmas aplicações. Tá. Que envolvem, mesmo software, porque o sistema operacional também é software. Então, se eles tiverem um grande conjunto de software em comum, você aumenta a probabilidade de ter páginas que são iguais. Acho que é a forma mais genérica de me expressar. Mas na prática, por exemplo, se eu vou usar o intervisor tipo 2, o VirtualBox. Não, isso aqui é pensando em tipo 1. Quando você pensar nisso aqui, pensa em tipo 1. Tá, porque eu imaginei que, bom, quando você vai usar um negócio desse, você baixa uma imagem do sistema operacional que você quer usar. Eu achei que o intervisor tipo 2 também fizesse essa otimização. Talvez, não sei, mas isso aqui é mais... Eu já vi esse tipo de recurso presente em virtualização tipo 1. Em virtualização tipo 2 eu nunca sei para encontrar isso, mas acredito eu que não esteja disponível. Além disso, vamos lá. Lembra que eu falei que, na verdade, quando o sistema operacional que está na máquina virtual, ele tenta agir como se fosse um sistema operacional, mas aí ele é interceptado pelo hipervisor e aí o hipervisor faz o trabalho? O nome disso é Trap and Emulate.
E aí trap é uma palavra técnica, né? Embora tenha trap de armadilha, né? De apanhar, mas é porque trap é um termo técnico de sistemas operacionais, que é quando o processo que está executando na CPU executa uma operação ilegal, naquele instante a CPU aborta a execução daquele processo e chama alguma rotina de tratamento. E a isso a gente dá o nome de trap. Né? Justamente, já que processos não podem fazer qualquer coisa que eles queiram, então, se alguma coisa fugir da regra, né, a CPU tem que pegar aquilo, tem que identificar aquilo. É por isso que é chamado de trap, né? Uma armadilha, tipo, você só pode andar aqui nessa trilha, se você sair dessa trilha aqui, alguma armadilha vai te pegar. E aí, o tratamento dessa tentativa de executar uma operação ilegal é chamar o hipervisor, e o hipervisor vai emular a execução daquela operação que tentou ser realizada pelo sistema operacional do ambiente virtualizado. Isso era necessário porque as CPUs tinham apenas 2 modos de operação. E 2 modos de operação dá para você distinguir entre que ou é sistema operacional ou não é sistema operacional, e acabou. Só que a necessidade por esse tipo de técnica foi diminuindo com o tempo, conforme as CPUs foram começando a suportar mais níveis de operação. Porque agora a CPU pode ter um nível de operação que é para executar a aplicação final do usuário, um nível de operação para executar sistema operacional em ambiente virtualizado e outro nível para executar o sistema operacional que é o que está executando nativamente. Porque é uma hierarquia, né? O processo final do usuário é o que tem menos direitos possíveis. Um sistema operacional de uma máquina virtual, ele não tem que poder fazer tanta coisa quanto o hipervisor, mas ele tem que ter um diferencial ali comparado com um processo simples de usuário. E como diferenciar? Que tipo, ele pode fazer mais do que o processo do usuário, mas menos do que o hipervisor, que é aquele que efetivamente está gerenciando o hardware. E aí mais níveis de operação resolvem isso. E é o rumo da solução para tecnologias como, por exemplo, o Intel VTD, o Intel VTX, o AMD, que são aquelas coisas que você habilita na BIOS do teu computador quando você quer usar virtualização na sua máquina. Habilitar aquilo na BIOS significa, eu quero que minha CPU habilite aqueles recursos extras que ela tem para que a virtualização fique mais rápida. Porque do contrário, você só tem esse recurso de Trap and Emulate, e é o que eu falei em aulas passadas. É a coisa mais lenta que você pode fazer. Porque a CPU está completamente... não tem conhecimento nenhum de que ela está executando máquinas virtuais nela. Cada sistema operacional em cada máquina virtual também não sabe que está numa máquina virtual. Toda hora o sistema operacional da máquina virtual tenta agir como se ele fosse o sistema operacional. E toda hora o hipervisor tem que ficar intervindo. Então é muita interferência, é muita interrupção. É muito chaveamento, para usar um termo técnico que vocês aprendem lá em sistemas computacionais. E outra coisa também é o alinhamento de páginas. Vocês lembram... Bom, vocês não lembram, né? Então deixa eu falar logo para vocês. Em sistemas computacionais, vocês viram que gerenciamento de memória existe um endereço lógico ou endereço virtual e existe um endereço físico. Vocês sabem qual é a diferença de um para outro? Vocês tiverem sistemas computacionais que fazem umas continhas chatas, tipo, dado esse endereço aqui, encontre onde ele está na memória principal? Você fez comigo, não foi? Então por isso você viu. Você fez com quem? Comigo também? A Aline não passou essas continhas, passou as continhas também? Tá bom, então vocês lembram. Não está traumatizando o suficiente, vocês estão lembrando como é que faz a conta? Mas tá. O que é o endereço virtual ou o endereço lógico? É o endereço do ponto de vista de um processo como se ele fosse a única coisa que executa no sistema. Então isso aqui é a imagem de um processo, ele acha que o primeiro endereço dele é o 0 e o último endereço é o tamanho total de memória que ele tem. E só ele existe ali. Mas sabemos que não existe só um processo naquele ambiente executando, né? Quem vai gerenciar isso é o sistema operacional.
Então, embora ele ache que o primeiro endereço dele é o 0, então esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, digamos que esse aqui fosse o endereço 1000. O trabalho do sistema operacional é dizer para esse processo, vem cá, isso aqui que você acha que é o endereço 1000, onde é que eu guardei na minha memória física real? Então, o trabalho do sistema operacional, do gerenciamento de memória dele, é sair de um endereço virtual, que é o endereço nesse mundo fictício aqui, e trazer para o endereço físico real, que é um endereço da memória física. Tá? Quando você tem o sistema operacional executando dentro de um ambiente virtualizado, ele também tem uma memória que ele enxerga como física, mas é uma memória virtualizada. E quando ele faz aquele trabalhinho que vocês aprenderam em sistemas operacionais, sistemas computacionais, usa a tabela de páginas e acha o endereço físico, é um endereço físico virtual. Gostaram do nome, né? O endereço físico virtual. Na verdade, é o endereço físico da máquina virtual. É o endereço físico, mas aquele físico não existe, porque o ambiente está sendo virtualizado, né? Agora, qual tem que ser a tarefa do hipervisor? Ele tem que pegar esse endereço aqui, que a máquina virtual acha que é o endereço físico real, e achar um lugar para guardar isso. Então ele pega esse endereço físico da máquina virtual, trata como se fosse um endereço virtual, mesmo trabalho feito aqui em cima, e constrói uma tabela de páginas para dizer onde é que esse endereço aqui se encontra realmente na memória física. Qual é a vantagem de você trabalhar com esse esquema de alinhamento de páginas? É que enquanto não houver uma falta de página aqui, esse gerenciamento aqui pode todo ser feito diretamente pelo sistema operacional do ambiente virtualizado, sem a interferência do hipervisor. E só quando houver alguma modificação aqui, ou quando for gerado um endereço aqui, que ele não foi encontrado nessa tabela, aí é que o hipervisor tem que entrar em ação. Então você não tem o hipervisor fazendo todo o gerenciamento da memória virtual, mas só uma vez na vida, outra na morte, que ele vai ter que entrar em ação e agir. Tá? E isso é uma opção quando você vai criar lá a sua máquina virtual. Normalmente essa opção é: você gostaria de habilitar alinhamento de páginas? Sempre diga que sim. Tá? Que alinhamento de páginas é algo que melhora muito o desempenho do sistema. Isso aqui eu não vou entrar em muito detalhe não, porque vocês não vão conseguir acompanhar. O nome da tecnologia de implementação do páginas alinhadas, né, nessa do Page Table da Intel se chama EPT. Então, normalmente é com esse nome que vem lá quando você quer habilitar no seu ambiente de virtualização. Mas o que acontece quando eu, por exemplo, eu criei um processo, e aí o meu sistema operacional vai criar a imagem do processo, o meu sistema operacional da máquina virtual vai criar a imagem do processo, aí você vai, ele vai criar uma tabela no endereço virtual, que é o endereço físico virtual, e nesse momento o hipervisor ele entra para armazenar na memória física? Não, vamos pensar diferente. No momento em que você criou um processo, você criou a imagem, então você tem que alocar espaço na memória, né? Você vai pegar uma região ali da sua memória física virtual e você vai reservar. Numa única tacada, por uma questão de desempenho, né? O hipervisor já pode entrar em ação e ver, pô, eu vou pegar todos esses endereços aqui dessa memória física virtual e já vou alocar em quadros aqui e instanciar na minha memória principal, porque eles devem ser utilizados aqui no futuro próximo. Aí tem os algoritmos lá, né? As heurísticas para você decidir quanto daquele endereço você vai alocar na memória. Mas uma vez alocado e assumindo que você não está fazendo um só por vez, mas que você já fez um certo conjunto, das próximas vezes em que isso aqui tiver que ser executado, você não vai ter uma falta de página aqui. E imagina um cenário em que você tem tanta memória física disponível, que, por exemplo, sua máquina física tem 32 GB de RAM e a sua máquina virtual só tem 8. O hipervisor já pode logo de cara pegar aqueles 8 GB daquela máquina virtual e deixar instanciado na memória principal. E ele só vai trabalhar uma vez. Porque agora qualquer referência que for feita aqui em cima nunca vai gerar uma falta de página, porque toda a memória física da memória virtual está alocada na memória física real. Mas então, esse mapeamento do quadro virtual para o quadro físico, quem que tem acesso a ele? O sistema operacional da máquina virtual, dentro da máquina virtual.
Dentro da própria máquina virtual. Dentro da própria máquina virtual. E ele pode fazer esse gerenciamento aqui sem a interferência do hipervisor, mas requer também algum suporte de hardware e modos diferentes de operação, porque o sistema operacional ele tem que mexer diretamente na Memory Management Unit, né? Que é o chipzinho ali que você tem da placa-mãe para fazer o gerenciamento da memória. Mas uma vez que você tem um suporte de hardware, que é o que a gente estava falando aqui, né? Do Trap and Emulate, não precisa quando você tem suporte de hardware para virtualização, como Intel VTX, blá blá blá. Ou seja, o hipervisor só vai entrar se não for encontrada a página lá no se sistema for operacional. traduzido para um endereço físico, que nesse endereço físico não foi resolvido aqui. Mas então a máquina virtual ela já sabe qual que é o endereço físico virtual, mas ela também sabe qual que é o endereço físico. Como é que é? A máquina virtual. Ela sabe, não, a máquina virtual ela sabe qual que é. Ah, tá, entendi isso que tá falando. Vamos lá. Quando o programa está executando e ele pega um endereço e joga na CPU, o endereço que ele joga na CPU é o endereço virtual, é esse aqui, até porque o código que você escreve, se você fosse programar em Assembly, todas as referências à memória são referências com endereços lógicos, né, partindo do princípio que seu programa é a única coisa que existe. Quando a CPU lê isso aqui, ela já sabe que isso aqui é um endereço virtual e a CPU tenta resolver isso. Como? Ela faz uma... a CPU, né? Estou exagerando. A CPU pegou esse endereço, lógico, jogou no barramento de endereço, bateu na Memory Management Unit, que é a parte lá do gerenciador de memória que pega o endereço e acha lá na parte física. Mas é o Memory Management Unit de uma máquina que foi projetada para dar suporte ao sistema operacional. Então, quando ela olha aquilo ali, ela sabe que é um endereço virtual e que ela tem que consultar uma tabela. Essa tabela também fica dentro do Memory Management Unit, né? Tem o... Como é que é o nome, gente? O negócio lá, TLB. Lembra? Translation Local Side Buffer, tipo uma cache para páginas. E aí ele vai olhar para essa tabela, ele vai fazer vai ver assim, se for essa página aqui, é porque é esse quadro. Vai montar esse endereço. Mas depois que montou esse endereço, a própria Memory Management Unit, ela não vai pegar esse endereço aqui e já tentar acessar a memória física. Ela agora vai usar esse endereço como entrada para uma outra tabela que também está dentro dela. Então ela vai armazenar dentro dela dois níveis de tabela. Um nível de tabela que é gerenciado pelas máquinas físicas, pelas máquinas virtuais, e uma outra tabela que é gerenciada pelo hipervisor. Então, no momento em que houver, por exemplo, uma troca de máquina virtual que está executando, vai sair a máquina virtual 1 e vai entrar a máquina virtual 2. Esse conjunto de tabelas aqui tem que ser modificado para sair de uma máquina virtual, de um SO e ir para outro SO. Esse aqui não, esse aqui é o mesmo e continua lá, esse aqui não muda. E é por isso que é chamado de aninhado, né? Porque a saída de uma tabela, na verdade, é a entrada de outra tabela. Essa tabela é gerenciada pelo sistema operacional local, essa tabela é gerenciada pelo hipervisor. Parece até que eu sei, né? Vamos lá. Uma outra coisa que dá para a gente fazer com máquinas virtuais é overcommitment, que é você ter o somatório dos recursos das máquinas virtuais maior do que o recurso físico que você tem. Exemplo, eu tenho uma máquina com 12 núcleos e eu crio 3 máquinas virtuais com 6 cada um. Ou melhor, 2 com 8. Né? 8, 12, fica melhor a conta. Porque 8 mais 8 dá 16, mas eu só tenho 12. Aí você fica, tá bom, para que eu vou criar uma quantidade de máquinas virtuais para executar na minha máquina física que o somatório delas é maior do que o físico? Não dá para eu executar todas elas na capacidade máxima. E é aí que está a maravilha da coisa. Raramente máquinas executam o tempo todo lá no talo com 100% de consumo dos recursos. Se você inspecionar com o gerenciador de recursos o consumo de recursos na sua máquina, mesmo quando você está fazendo várias coisas, abriu lá ambiente de IDE, desenvolvimento, abriu 10 abas do Chrome, entre outras coisas,
Você vai ver que o consumo de CPU ele bate 80, depois está 60, 40, 30, de repente bate um 90 ali, clicou para abrir um vídeo, daqui a pouco ele vai e cai de novo 60, 70. Ou seja, computadores estão a maior parte do tempo sendo subutilizados, gastando uma quantidade de recursos menor do que o que tem disponível ali. Então, se o somatório do que cada máquina virtual estiver usando for menor do que a quantidade de recursos que você tem na máquina física, é isso que importa. E não quanto que você prometeu para cada uma ser o máximo. Claro, se todas tentarem usar o máximo não vai dar, não tem como fazer milagre. Mas dado que isso raramente ocorre, então o overcommitment é uma coisa que na prática acaba funcionando bem. E é uma das vantagens da virtualização, né? Que ao invés de você ter várias máquinas físicas subutilizadas aqui e ali, você tem uma única máquina física bem utilizada, assumindo que as máquinas virtuais não ficam subutilizadas ao mesmo tempo, mas ficam alternando entre elas. E a técnica de ballooning, que é você conseguir criar a ilusão dentro da máquina virtual de que ela tem mais ou menos memória. Por que isso? Digamos que minha máquina física tenha 10 GB de memória, mas eu tenho duas máquinas virtuais com 6 cada um, dá 12. Não dá para duas as máquinas virtuais usarem 6, porque 6 mais 6 dá 12, eu só tenho 10. Dado que eu só tenho 10 e ainda tenho que gastar com hipervisor e outras coisas, digamos que na verdade eu só tenho 8 das máquinas virtuais. Agora, como é que eu vou fazer com que cada uma das máquinas virtuais, o somatório delas não exceda 8? Eu posso dizer que uma pode ficar com no máximo 6 e a outra no máximo 2, ou posso dizer que as duas podem ficar com no máximo 4, ou que uma pode ficar com no máximo 5, a outra no máximo 3, qualquer coisa que o somatório dê 8. E para eu forçar com que cada uma dessas máquinas virtuais não gaste, deixa eu desenhar isso aqui. Eu tenho aqui uma máquina virtual MV1, eu tenho aqui uma máquina virtual MV2. Eu disse que cada uma delas tem 8 GB. Tá? Só que a gente sabe que o somatório dos dois não pode ser 8. Então, ou vai ser 5 e 3, ou vai ser 4 e 4, ou vai ter 6 e 2. Como é que eu forço esse cara aqui, então, a gastar só 2 e não mais que 2, dado que o sistema operacional que executa nessa máquina virtual nem sabe que ele está no ambiente virtualizado? Eu crio a ilusão de que ele já gastou 6. E se eu criar a ilusão para ele de que ele já gastou 6, só resta 2 para ele utilizar. Como? Manipulando a tabela de páginas dele. Lembra que aqui eu falei que essa tabela de páginas é gerenciada pela máquina virtual e essa é gerada pelo hipervisor? Mas se o hipervisor chegar aqui e fizer mudanças aqui, o sistema operacional não vai saber. Ele não é inteligente o suficiente para... Dessa vez que ele veio e executou, essa caneta estava aqui. Aí ele foi, saiu, cedeu a vez da CPU para outra coisa executar. Quando ele voltou de novo, ela não está mais aqui. Ele não lembra, até porque a lembrança dele é a memória. O que a gente está mudando é a memória. Como chegar na cabeça da pessoa lá e implantar novas lembranças e apagar lembranças antigas. Temas de vários filmes de ficção, né? E aí ele volta e acha, ih, já gastei 6, só tenho 2 disponíveis. E isso é a técnica do ballooning, tá? Vamos lá, esse conteúdo de... Isso é feito dinamicamente ou uma vez que você... Não, dinamicamente. Dinamicamente, né? Uma hora o hipervisor chegou lá e falou, pô, vou falar que ele já gastou 6, só tem 2. Aí chega uma outra hora e você fala, opa, vou liberar então mais 2 aqui. Então vou falar na verdade que ele só gastou 4. Cada vez que ele entra, ele vai entrar com um valor diferente ali, né? Não diga cada vez que ele entra com um valor diferente. Diga, cada vez que ele entra, ele tem a possibilidade de botar para um valor diferente. Entendi. Porque quando você diz que cada vez que ele entra, ele muda, ele é obrigado a mudar, né? Tá legal.
Esse é um conteúdo de sistemas operacionais, então ele está disponível no sistema. Esse conteúdo está disponível no livro de sistemas operacionais do Stalins, que é o livro que eu e acho que a Aline usa também como referência. Também tem aqui Fundamentos de Sistemas Operacionais do Silver Schatz, caso alguém queira ler em português. E eu também falo alguma coisinha de virtualização de servidores, então tem esse livro aqui de virtualização de servidores também no Classroom, para vocês consultarem, capítulos 1 e 2. É a fonte de todo o material utilizado para esses slides até aqui, da parte de virtualização, tá? Para a parte de nuvem, vocês já viram que é uma outra bibliografia, e agora a gente começa com uma outra parte da matéria, que é virtualização de servidores em data center. Ah? Aula 3 ainda. A aula 3 tem 116 slides, acho. Eu não sei qual foi o milagre que eu fiz para dar isso em apenas 2 aulas da outra vez. Acho que o segredo foi ensinar mal. Ensinando mal o suficiente, você dá a matéria toda numa única aula. Vamos lá. A gente já falou de alguns deles, né? Acho que dá pra gente passar rápido por isso. Benefícios de virtualização para servidores. Consolidação. Quando eu apresentei a vantagem da consolidação para virtualização, eu falei que se você tiver necessidade de uma máquina física para executar cada aplicação, aqui eu dou até exemplos bons, ó, uma máquina física é o servidor de arquivo, outra máquina física é o servidor de impressão, outra máquina física é o servidor de e-mail, outra máquina física é o servidor web. Digamos que você tenha 4 sistemas web, então tem um servidor para cada sistema web. No ambiente tradicional, sem virtualização, você teria uma máquina física para hospedar cada uma dessas coisas, porque você não vai pegar tudo isso e sair instalando na mesma máquina, que deu problema no e-mail, o problema do e-mail ferra tudo, nada mais funciona no teu ambiente, né? Então, ambientes isolados para cada um. Com a virtualização, você continua tendo máquinas dedicadas, uma para cada componente desse, né, da sua organização. Só que você consegue ter todos executando em cima da mesma máquina física. Então, esse é o benefício da consolidação. Algumas aplicações exigem fortemente um servidor dedicado e não toleram ser instalado no ambiente onde tem outras aplicações executando. Já falamos bastante do hardware legado também. Hardware legado nem é um bom exemplo, né? Seria melhor chamar de sistema legado. Deixa eu ver se eu uso hardware legado em algum outro. Não, dá para usar hardware legado também. Vamos lá. Como que eu contextualizei isso aqui para vocês? Eu tenho um sistema que ele só roda no Windows XP. O XP é até muito moderno, né? Vamos botar um Windows bem antigo aí. Vamos botar o Windows 95. É porque eu usava ele. Vamos botar alguma coisa que eu não usei. 3.11. O Windows XP é o quê? Do ano 2000, não é? Deve ter uns 20 anos. É mais velho que vocês, né? É verdade. Mas tá bom, XP é um bom exemplo, gente. De quando eu tinha cabelo. E aí, esse Windows XP, você não vai conseguir pegar e instalar numa máquina atual, porque ele não vai reconhecer porcaria nenhuma, né? Não vai reconhecer chipset da placa-mãe, não vai reconhecer placa de vídeo, não vai reconhecer placa de rede, não vai reconhecer nada. Então é um problema. O teu problema não é de hardware legado, lembra-se. Seu problema, na verdade, é de um sistema operacional legado. Mas o problema do sistema operacional legado é que ele não consegue rodar em hardware atual, porque ele depende de um hardware antigo. Mas no ambiente virtualizado, não. No ambiente virtualizado ele roda tranquilamente, porque o acesso ao hardware físico não é feito diretamente pelo sistema operacional ali. Né? Ele é enganado como se ele estivesse interagindo diretamente com aquele hardware físico, mas é o hipervisor que faz esse trabalho. E o hipervisor, sim, é um hipervisor moderno. Então você consegue pegar sistemas legados e executar em máquinas modernas. Não é emulação. A emulação, sim, seria você conseguir pegar, por exemplo, o hardware do videogame Master System. É um negócio bem velho, não tinha nada a ver com Intel, AMD, mas você consegue virtualizar aquilo com emulação. Mas aqui não, né? No ambiente de servidor, o problema que vocês mais comumente encontrarão na vida profissional de vocês é cair numa empresa com um sistema que foi desenvolvido ou na década de 90, 80, 70, e para ele executar ele precisa estar num ambiente virtualizado, porque nada ali dentro daquele ambiente tem mais suporte de hardware para executar.
O que eu botei aqui de exemplo de recuperação de desastre? Deixa eu ver. Um exemplo que eu já dei para vocês também nas aulas anteriores. Quando você faz backup de dados, seu backup é só dos dados. Você ainda vai ter o trabalho de pegar aquele sistema, instalar ele todo do zero, fazer a configuração de cada um daquele software. E com a virtualização não, você não tem um backup só dos dados. Você tem um backup dos dados, das aplicações, de toda a configuração do seu ambiente. Então, se acontecer qualquer problema, seja um problema de execução, seja porque alguém chegou ali inadvertidamente e corrompeu o sistema operacional e tal, você pega uma outra versão daquela máquina já toda configurada, bonitinha, com os dados que você tinha desde a última vez que você fez a cópia, né? Bota para executar novamente e funciona como uma maravilha. Porque restaurar um sistema completo é trabalhoso. Só sabe que restaurar um sistema completo é trabalhoso alguém que já tentou alguma vez fazer alguma maluquice, tipo um dual boot na própria máquina, e aí fez besteira, deu errado, estava tentando ficar com 2, ficou sem nenhum, e aí tem que novamente instalar tudo do zero. Aí primeiro você sofre para instalar seu sistema operacional, porque você não acha o drive disso, você não acha o drive daquilo, você não acha o drive daquilo outro. Achou o drive, instalou, está tudo bonitinho, tem que começar a instalar as coisas que você usava, e você vai sempre esquecer de instalar alguma coisa e só vai lembrar na hora que você precisa. Viu? Trauma. Semana passada. E nesse sentido, a virtualização ela também agiliza esse processo. Só pega uma cópia que você fez daquela máquina virtual, já com o ambiente tudo configurado bonitinho, starta e ela executa já toda configurada. O que as pessoas faziam antes? Né? Você criava uma imagem do HD daquela máquina que você instalou, que é o quê? Você vai lá, pega máquina física, essa aqui. Instalei aqui o Windows, instalei alguns programas que eu preciso para fazer o meu trabalho. Agora eu faço uma cópia idêntica de tudo que tem no HD, de toda a minha partição. Porque se der algum problema, eu só pego aquela cópia que eu tinha antes, coloco aqui e ele fica exatamente como 0 bala, sem eu ter que instalar tudo manualmente. Qual o problema disso? Só funciona exatamente dessa máquina se nada mudar nela. Acho que memória RAM até poderia mudar, mas se for, por exemplo, um outro laptop com uma configuração minimamente diferente, a imagem não funciona mais. Mas isso aqui não, você pega essa máquina virtual e você executa em qualquer máquina Intel, qualquer máquina AMD, você trocou sua máquina física por uma outra. A sua máquina virtual continua executando, então você tem muito mais flexibilidade. O ponto ISO continua funcionando. Hã? Se você faz um ponto ISO, continua funcionando, mesmo você trocando de máquina. Já fez? Já. Sem nenhum problema? Cadê eu? Bom, eu já tive mais experiência, nunca trabalhei com isso, mas já vi gente trabalhando com isso, que na hora que foi pegar e colocar, reclamava de ponteiro para página do bootloader, né? Alguma coisa assim mudava. Isso uma vez já. Viu? Então como é que você fala que nunca deu problema? Não. Quando dá problema de ponteiro para o bootloader é uma desgraça. Mas esse é o problema do que eu lembro que já me falaram, tá? Não sei o que mais que poderia dar de problema. Mas se o hardware for diferente no sentido de placa de vídeo, placa de rede, essas coisas têm que ser reconhecidas, não necessariamente seu sistema operacional vai reconhecer automaticamente. A imagem que você gravou era para uma máquina que tinha uma versão de um periférico e não a versão que você tem agora. E com máquina virtual tudo isso é abstraído. Outra vantagem do uso de máquinas virtuais é a alta disponibilidade, porque é muito mais rápido você inicializar uma máquina virtual do que uma máquina física. Claro, é mais rápido você inicializar uma máquina virtual, dado que a máquina física onde ela vai executar já está ali ligada e operacional, né? Mas tipicamente vai ser o caso porque você não vai usar o seu servidor em 100%, nada é bom usado em 100%. Você vai ter uma carga de reserva ali que é o suficiente para inicializar novas máquinas virtuais. Você tem escalabilidade incremental,
porque à medida que você vai precisando de mais nós no seu sistema distribuído, é só você ir colocando mais máquinas virtuais, e a máquina virtual é do tamanho que você quiser, né, com a configuração que você precisar, quantidade de núcleos, 2, 4, 8, 16, 32, a quantidade que você precisar e que atender a tua aplicação é aquilo que você vai colocar nela. Um outro ambiente essencial, né, muito importante para a virtualização em servidores, é o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Um problema clássico do mundo do desenvolvimento de software, ou um problema clássico para desenvolvedores, né, no mundo do desenvolvimento de software, é quando o cliente fala a aplicação não está funcionando e o desenvolvedor fala, mas na minha máquina funciona. E aí a pessoa vai sempre falar, mas a tua máquina não é a máquina que o cliente está usando, tem que funcionar lá. Isso normalmente causava muito problema porque o ambiente do cliente não necessariamente é o ambiente que você usa para desenvolver. É difícil em alguns casos é difícil trazer o ambiente do cliente para o local onde você desenvolve, ou do contrário, você teria que trabalhar com o desenvolvimento no ambiente do cliente. Com máquina virtual é super tranquilo. Você pega, você desenvolve, você cria um ambiente virtual ali onde que vai ser o ambiente de deploy, né, onde aquela aplicação vai ter que ser colocada em execução. Só pega esse ambiente virtualizado e entrega para o cliente, como um todo. Facilita também para a parte de teste de software, porque ambiente de desenvolvimento, você é o desenvolvedor, você tem que programar e não tem que ter bug. E aí eles criam uma equipe de teste. Qual o objetivo da equipe de teste? Achar erro no que você fez. É bom que os interesses são contrários, né? Um vai ganhar bônus quando não tiver erro, o outro vai ganhar bônus por encontrar um erro teu. No momento em que alguma determinada situação de erro ocorre, você, como responsável pelo teste, pode pegar a máquina virtual do jeito que você recebeu, com a entrada que causou o erro, pega isso, entrega para o desenvolvedor e fala, olha só, é aqui que está dando erro. Você não tem que pegar um computador e sair carregando e entregar para o desenvolvedor. Você só entrega a máquina virtual para ele e fala, olha, é aí que está o erro. E aí é o trabalho do desenvolvedor depurar aquilo ali para encontrar o erro e sanar o erro. Mas você consegue pegar o ambiente inteiro e entregar para o desenvolvedor. Ambientes de desenvolvimento também estão ficando cada vez mais complexos. Você faz uma aplicação, a aplicação tem que rodar no celular, tem que rodar no Windows, tem que rodar no Mac, tem que rodar no Linux, tem que rodar se for uma aplicação web, tem que rodar no Chrome, tem que rodar no Safari, no Brave, no Firefox, tudo que você puder imaginar de browser. E quem trabalha com desenvolvimento web já sabe que não é porque funcionou em um browser que vai funcionar nos outros, né? Normalmente é o contrário. E se você tiver várias configurações de ambiente para testar a tua aplicação para ver que você funciona em todos eles, e forem sistemas operacionais diferentes e ambientes de configuração diferente, né, como por exemplo versão do browser, você vai fazer o quê? Ter 50 máquinas no teu laboratório, cada uma configurada de um jeito para sair testando? Você vai ter uma única máquina que toda hora você vai ficar instala e desinstala para ter um ambiente diferente, ou no mínimo ter um dual boot com 50 opções, né? E ainda assim seria muito caro isso, porque você teria que ter um HD enorme para você conseguir instalar cada uma das versões do ambiente que você precisa. Então, nesse sentido, a virtualização também ajuda, porque você está criando uma máquina virtual com cada configuração, e o bom da máquina virtual é que enquanto você não precisar dela, você simplesmente não roda ela, né? Ela vai ser um arquivo ali, vai ocupar um pouco de espaço no disco só, mas você consegue com uma única máquina física atender toda essa necessidade que você tem de testar a sua aplicação em vários ambientes diferentes. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa legal que dá para... Esse exemplo dos vários ambientes está até aqui, uma contextualização. Um outro problema também é quando você... Digamos que você esteja desenvolvendo uma aplicação distribuída. Uma aplicação distribuída tem vários nós, né? Cada nó uma máquina. Se você constrói um ambiente distribuído virtualizado, é uma única máquina física, mas você construiu uma rede de computadores ali dentro.
E aí você pode testar sua aplicação. Por exemplo, um é o load balancer, o outro são os servidores que eu tenho para atender a aplicação. Já simula aqui também uns 4, 5 clientes fazendo acesso. Se você tivesse que testar isso com máquinas físicas, você ia ter que montar uma rede no teu ambiente. E aí não são só a quantidade de máquinas físicas, aí não dá para ser dual boot, né? Porque você quer construir um sistema distribuído. Um sistema distribuído tem que ter várias máquinas ali interconectadas em rede e ativas ao mesmo tempo. E você tem o custo com a parte elétrica, você tem o custo com cabeamento para você construir essa rede, fora o espaço físico que esse monte de máquina vai ocupar. E com virtualização você tem uma única máquina física, possibilitando a você criar um ambiente distribuído dentro dela e validar a tua aplicação executando nesse ambiente distribuído. Um outro exemplo também. Você está testando um instalador que você fez para a tua aplicação. E aí você foi, pediu para instalar, mas quando você está usando deu algum erro. Então significa que seu instalador não ficou bom. Então você vai tentar depurar, encontrar qual é o erro e fazer o instalador de novo. Mas para você tentar instalar novamente, você tem que garantir que não haja nenhum resquício no sistema da última instalação que você fez. Né? Porque às vezes a segunda instalação só dá certo porque ele está reaproveitando alguma coisa da primeira instalação. E você apagar isso manualmente ou confiar no seu desinstalador que você fez é muito arriscado. Então, com a virtualização, você cria uma versão limpa da máquina, onde você nunca tentou instalar a aplicação que você está desenvolvendo. Uma vez criado isso, você salva uma cópia e agora você vai lá e instala. Opa, deu errado. Tá bom, pega essa cópia, joga fora, faz uma outra cópia do limpo lá e você tem de novo um ambiente limpo, onde nunca a tua aplicação foi instalada e tenta instalar de novo. Notem que aqui nos slides tem diversos exemplos de como a virtualização pode ser utilizada para melhorar alguma atividade dentro de um contexto de um ambiente de desenvolvimento de software. Já cansei de perguntar isso em prova. Vocês sempre tentam inventar alguma coisa muito abstrata e genérica da cabeça de vocês, ao invés de dar um exemplo bem específico, como vários que eu tenho aqui. O exemplo é tão específico que parece que foi criado por um esquizofrênico. Porque você diz, olha, o cara está desenvolvendo isso nessa linguagem, é o Windows 2000 Server, o Web Server é Apache, é Nginx. Se eu perguntar isso na prova, eu quero que seja respondido com esse nível de detalhe. Não, é bom por causa da portabilidade, usabilidade, praticidade, né? As dados que vocês gostam aí. Palavras vazias que não dizem nada. Se for para contextualizar, contextualiza com um exemplo bem direto, bem específico, bem concreto, essa palavra, um exemplo bem concreto, para você demonstrar que essas dados que vocês aprenderam aqui, que vocês sabem olhar para um ambiente real, para um sistema real e identificar qual dado está ali. Aqui está a praticidade, aqui está a portabilidade, aqui está a flexibilidade, aqui está a extensibilidade. Você tem que saber contextualizar isso com um exemplo prático. Para demonstrar que essa palavra abstrata que você aprendeu, que você entende o significado dela. Cara, tem tantos aqui que eu não vou falar. É a portabilidade. Já falei tanta portabilidade, cadê ela? Portabilidade da máquina virtual permite que a equipe de desenvolvimento e a equipe de teste trabalhem juntos. Tá bom, já falei já disso. Tem uma situação em que a virtualização não vai ajudar a gente. Que é quando você quiser fazer teste de desempenho. Porque o ambiente virtual, por mais que você se esforce para ele ser tão fidedigno quanto o real, ele não é exatamente fidedigno. E se você quiser, por exemplo, testar se a aplicação mobile que você desenvolveu está eficiente, está rodando rapidinho ali, não está agarrando nem nada, o emulador do Android que está executando na tua máquina física não é o melhor ambiente para testar isso. Ali você vai ter que testar realmente no ambiente real para ver se o desempenho está agradando. Tá, mas tirando essas situações de desempenho que você dependa realmente de executar no ambiente real para ver se no ambiente onde ele será executado o desempenho está agradável, é bom. E isso aqui acaba se tornando cada vez menos comum, porque cada vez mais o ambiente de deploy, ou seja, o ambiente onde a tua aplicação será instalada e usada pelo usuário, ele já é um ambiente virtualizado.
É só ver, vocês que são desenvolvedores web, acredito eu que todas as páginas web que vocês desenvolvem rodam em ambientes virtualizados. Ninguém mais pega uma máquina, vai lá, instala Apache, não sei o que, instala tudo manualmente. Você está fazendo isso, está fazendo na faculdade, na empresa não é. Tem alguém trabalhando em empresa aqui com desenvolvimento web, fazendo tudo, instalando lá, manual, bonitinho na máquina, sem ser um ambiente virtualizado? Não, né? Se quiserem fazer coisas com tecnologia de 20 anos atrás, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Tá bom, gente? É isso. Tem muito texto ali porque eu elaborei os slides como um material para você realmente ler e estudar, porque esse conteúdo que eu apresentei aqui, ele tá só no livro em inglês. Tem gente que foge do inglês como o diabo foge da cruz. Eu falo que não tem para onde você correr. Vocês estão trabalhando para ser desenvolvedores de software. As linguagens são em inglês. Quando sai algo novo, você precisa de um tutorial em inglês. Quando você quer pedir ajuda, é muito mais fácil achar ajuda em inglês do que achar em português, porque em inglês você tem o mundo como fonte de conhecimento, e em português você tem Brasil, Portugal, alguma coisa lá na África e acabou. Software já é inglês. Software já é inglês. Software já é inglês, né? Não tem nem tradução da palavra software. Então, o quanto antes você parar de fugir, né, e até quando você tiver uma dúvida, quiser buscar alguma solução, alguma resposta, você fica agora no ChatGPT, né? Mas até o Stack Overflow para você usar em inglês, você acha